Um alarme começa a soar no centro. Clark encontra Brad e Amy e monta uma guarda. No entanto, Winston consegue escapar. Amy escuta uma conversa sobre o perigo dele e percebe que vê o que estava ao redor do Winston. Ela se voluntaria para ajudar na busca e o grupo parte para a rodoviária, onde um ataque a um motorista acabou de ocorrer. Brad inspeciona o carro da vítima e encontra os documentos, de Lila dentro. Descobre-se que ela estava sendo transportada para o centro por ordens do Clark. Ele inicia uma briga, mas então Amy diz que vê árvores, uma cabana e uma mulher, e guia as pessoas na direção certa. Enquanto isso, no centro, Nicole conta a Jonas sobre o grito da Amy que ela escutou e viu uma gravação. Acontece que a garota é mais forte do que o Fanning, e ela sugere tentar fazer uma vacina a partir do sangue da garota. Nesse momento, no mundo paralelo dos Virentes, Fanning encontra Winston e ordena que ele mate Amy, mas Lila, tendo escapado do carro do agente, chega à cabana primeiro e tenta ajudar a mulher mordida pelo Winston. De manhã, a mulher recupera a consciência e Lila, intrigada, vê que seu pescoço estava intacto e ela se sente perfeitamente bem. Então, ela tenta atacar Lila, mas os homens do Clark invadem e abrem fogo. O vampiro não reage, então um homem abre as cortinas e a mulher queima sob os raios do sol. Amy emite outra série de visões e todos correm para a estação de bombeamento de água. Enquanto isso, no centro, Nicole de repente vê Shona, que promete matá-la. A mulher informa que a suposição deles não funcionou. O vírus do Fanning acabou sendo mais forte do que o vírus de Amy, então Jonas decide matar todos os Virentes, enquanto ainda podem. Enquanto isso, soldados entram no prédio da estação de bombeamento de água, onde pessoas mordidas pelo Winston estão se escondendo. O próprio criminoso escapa do prédio e ataca o guarda. Apesar da luz do sol, os soldados destroem aqueles transformados por ele. Dentro da estação, Amy percebe que o desejo de matá-la forçou o vampiro a sair para a luz e ela corre para a floresta. Winston a segue. A garota o leva até um galpão e quando o monstro finalmente a alcança, Brad chega e mata o Winston. Clark então admite seus erros. Gilter chega e pede a Amy que vá com ele. Um agente a escolta e recebe um golpe na cabeça. Nicole e Jonas preparam-se para ligar lâmpadas potentes nas celas, mas ao ver o retorno do Gilter, a mulher vai ao seu encontro para ganhar um tempo. Jonas liga as lâmpadas, os vampiros gritam e de repente Amy começa a sentir uma dor aguda. Nicole percebe que ela reage às lâmpadas e corre até o Jonas. Os cientistas confirmam que os Virentes estão conectados entre si. Durante a noite, Brad recobra a consciência no porta-malas de um carro e vê Lila amarrada como ele. O ministro nomeia Gilter como chefe do projeto. Nicole informa Clark que se preocupa com seu amigo desaparecido e sua esposa. Brad consegue se libertar e elaborar um plano de fuga. Quando o carro para, um agente pula do porta-malas, joga um no lago e atira no outro com sua própria pistola. Depois, liberta Lila. Mais tarde, Clark chega ao local, mas o agente já se foi. Pelo rádio, ele alerta seu amigo sobre um possível conto. Nesse momento, sua realidade. Amy é visitada por Carter, que informa que Fanning tem medo dela. Ele a ensina a criar sua própria realidade na floresta. Brad e Lila estavam na mira, mas são salvos por Clark, que se desculpa por seus pecados passados, pois não sabia o que o Gilter tinha planejado. Ele esconde os dois em um porta-malas do seu carro e segue até o Projeto Noah. No centro, Amy cria sua própria realidade com a sua mãe viva e passa tempo com ela, reclamando de problemas, mas a mulher encoraja a garota, pois um caminho difícil está à frente. Então, há uma batida na porta, e ao abri-la, Amy vê Fanning na soleira. A garota não quer falar com ele. Ele fica surpreso com a simulação convincente que ela criou. Amy não mostra sinais de vida e é levado para o laboratório. O Gilter, irritado, nomeia seu vice, Martinez, como chefe de segurança e anuncia o fechamento do projeto. Enquanto isso, em um mundo paralelo, Amy se recusa a fazer parte da família do Fanning. Ele sai e a Amy acorda para encontrar a sua mão algemada. Ela estava em uma gaiola de vidro, cercada por vampiros. Clark e Brad capturam Gilter e, usando sua chave, descem para o nível 4B. Brad encontra Amy, mas ela se recusa a ter as algemas removidas por medo de ser perigosa. Clark vê como Gray destrói o nó da comunicação, cortando tudo. Então foi admitido que foi tudo uma ordem do Fanning. Nicole e Lila lançam outro experimento com sangue da Amy. Enquanto isso, na realidade paralela, Amy encontra Fanning novamente, que explica que ela estava renascendo, o que a faz sentir todos ao seu redor.
Nesse momento Clark exige explicações de Gilter, mas ele não deu permissões ao Greg. Provavelmente foi uma ordem do Martinez, mas o Gilter não sabe onde ele estava agora. Clark começa a procurar pelas instalações. Amy acorda e perde um dente, mas depois ela retorna à simulação, onde Fanny lhe dá uma bicicleta. Ele tenta convencer a garota de que não há nada de ruim em renascer. Enquanto isso, na realidade, os médicos estão lutando por sua vida. Clark não consegue encontrar Martinez e seus homens percebem que o assistente do Gilter é um dos Virentes, que pode criar a sua própria realidade. Agora, tendo acesso a todos os códigos, ele pode facilmente abrir todas as portas do centro. Clark vai reunir os guardas quando Shona aparece para ele no elevador. Ela insiste que sem a sua ajuda, o homem não pode ser salvo. Ele a beija, mas avisa que vai matá-la assim que puder. Enquanto isso, Gray, arranhando suas mãos até sangrar, se liberta e segue para o nível 4B. O experimento de Nicole apresenta resultados positivos, o que significa que, embora Amy vá renascer, ela não se tornará uma vampira. O médico começa a fabricar a vacina quando Gray trava as portas do laboratório e nocauteia Lila. Na simulação, Fanning convence Amy a andar de bicicleta pelo túnel para completar o renascimento. Na realidade, Nicole informa Brad que estava trancada no laboratório e explica que agora tudo depende da Amy. No túnel, a Amy lembra tudo o que passou, vira a bicicleta e passa pelo Fanning. Enquanto isso, as gaiolas dos Virentes eram abertas. A garota recupera a consciência e o agente carrega para fora do nível, enquanto os outros monstros saem das suas gaiolas. O agente consegue trancar as portas do elevador. Os monstros batem nelas, mas ele sai com a Amy e encontra Lila. Brad informa Nicole que Amy resistiu ao renascimento e não sente sede de sangue. Clark reúne todos os sobreviventes no salão. Realmente alcançou uma mente coletiva dos 12 Virentes. Embora a garota não seja um monstro, ela renasceu. Nesse momento, Fanning diz a Amy a mesma coisa e exige que ela ajude a família a sair. Mas a Amy se recusa a reconhecê-los como sua família. Enquanto as pessoas estavam reiniciando o sistema para destrancar as portas do elevador, os Virentes começam a escapar pelos dutos de ventilação. As pessoas não estavam conseguindo sair de lá e um massacre começa. O agente consegue retirar várias pessoas, mas Lila acaba sendo morta. Brad sabe que Nicole fez o remédio e se recusa a deixar a sua esposa. Os poucos sobreviventes se escondem em um único quarto enquanto Brad vai atrás da Nicole e Jonas. Após escutar a história da Amy sobre o túnel, Jonas percebe que, apesar do Fanning ter feito de tudo, a garota permaneceu humana. Clark entra em contato com Nicole e explica como hackear o painel de segurança. Ela consegue fazer isso, mas então Shona aparece na sala. Ela faz a transição para um mundo paralelo e relata o plano do Fanning de sair e devorar o mundo inteiro. Mas no momento em que o vampiro estava prestes a acrescentar algo, um tiro é escutado. O Brad chegou ao laboratório e Shona ferida escapa. O agente pega a droga e se tranca com a Nicole em uma das gaiolas. Os Virentes os descobrem, mas não conseguem entrar. Fanny chama a Amy novamente e informa que, de acordo com o protocolo, o bloqueio será simplesmente explodido. Portanto, ela deve impedir isso. Amy corre para sua realidade, onde Carter a encontra e persuade a tomar uma decisão. Aproveitando toda a discussão que estava acontecendo, Amy vai para o computador e inicia o protocolo para destruir o centro naquele momento. O Carter é mostrado um antigo eixo de ventilação e ele informa Brad sobre isso e Nicole força o agente a sair com o remédio, enquanto ela atrasa todos os vampiros. Brad mal escapa ao ar livre enquanto uma explosão soa abaixo. Mais tarde, Lila recebe o remédio e se recupera. No entanto, após um tempo, Amy relata escutar monstros. Eles estão vivos e vindo atrás deles. Os sobreviventes navegam em direção à saída. O remédio é entregue ao Brad, esperando que eles possam chegar ao Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a CDC. Eles então têm que lutar contra seus colegas renascidos, mas as balas só funcionam por um curto período. Clark recebe um ferimento e é deixado deitado sob uma árvore e a Amy é pega pelo Fanning de repente e ela se encontra em uma outra realidade, onde ela estava alimentando o monstro moribundo sob a árvore com seu sangue. A garota retorna, mas não consegue explicar onde estava ou o que fez. De repente, um carro dirigido por Lance aparece na frente da família. Ela havia prometido proteger Amy, Brad e Lila. A Amy parte enquanto Clark é encontrado por Shona e levado para sua realidade. Mas o homem se recusa a renascer. Naquela noite, um mundo terminou e um novo nasceu.
Enquanto isso, Lance faz seu caminho para o centro, matando os infectados pelo caminho. Ela encontra Jonas, que estava prestes a acabar com a sua vida, mas ela lembra ele que ele tem que consertar tudo que ele causou. 30 dias depois, a família do Brad estava escondida na densa floresta do Oregon. O agente ensina a garota como pescar, fazer fogo e sobreviver. Um dia, Brad e Lila saem para obter suprimentos, escutando uma transmissão sobre a queda de Houston, a quarta maior cidade dominada pelos infectados. Eles esperam pelo helicóptero prometido pelo CDC, mas parece que nunca chega. Alcançar a civilização por conta própria parece impossível. No seu caminho, eles encontram seu vizinho Bob, mas ele não tem novas informações. Eles param em um posto de gasolina quando são atacados por um infectado. O agente consegue atirar e um jovem emerge. Ele e a sua mãe estão sobrevivendo nas instalações da loja. O jovem rastreia o número de mortos com base em mensagens de chat, observando as áreas mais perigosas. Brad percebe que o vírus se dispersou pelas casas. Enquanto isso, Clark estava envolvido na triagem de refugiados, ajudando a identificar os infectados, enquanto Lance e Jonas chegam ao CDC, onde descobrem que o mundo culpa a América e se recusa a negociar. Na cabana na floresta, a Lila percebe que nenhum helicóptero virá e decide sair a pé para entregar o remédio, já que conseguiu curar Brad. Amy e Brad ficam sozinhos. O agente ensina arco e flecha para a garota, e quando ela mostra relutância, ele explica que ela poderia acabar completamente sozinha e só poderia depender de si mesma. A Amy começa a levar as lições a sério. Um dia, a Amy mesma convoca o Fanning. Ela quer que o monstro saiba que ela nunca se juntará à sua família. Em resposta, ele zomba dela e mostra Bob infectado, implicando que agora ele deve ser morto. Mais tarde, vizinhos vêm à casa do Brad em busca do Bob. Amy tem que admitir que o homem estava infectado e estava no quintal. O Brad sai, mas o Bob pede para ser morto na floresta. O agente concorda. No entanto, o Bob se vira, atacando e morde ele. Enquanto isso, os líderes mundiais concordam com as negociações. Jonas também é esperado para comparecer e garantir que o remédio logo estará pronto. Mas palavras sem ação não preocupam ninguém, especialmente desde que o colapso dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças foi conhecido. Assim, o mundo concluiu que as telas de comunicação se apegam uma à outra. As pessoas percebem que a América será bombardeada nesse momento. A Amy tenta ajudar Brad, e quando vizinhos estão prestes a atirar no infectado, ela se transforma de repente em um monstro e ataca as pessoas. Depois, ela administra o remédio ao Brad e escreve uma nota de despedida. Mais tarde o Brad acorda, mas a garota se foi. As cidades americanas se transformam em ruínas, enquanto os renascidos continuam a devorar os poucos restantes. Amy os derrota facilmente com seu arco, procurando aqueles que permanecem humanos e esperando encontrar o Brad. Essa história de vampiro, cuja natureza é obra dos próprios humanos, sugere que a humanidade eventualmente vai longe demais e libertará um gênio mortal da garrafa. O que vocês acharam? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.